E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo e bem-vindos a mais uma videoaula relacionada à formatação de texto utilizando o Microsoft Word do Office 365. Na aula de hoje nós vamos aprender a realizar uma formatação de texto de forma prática e de uma maneira um pouco diferente do habitual. Vocês vão ver que no resultado, no final da nossa formatação, vocês vão perceber que esse método é um método muito prático, muito fácil, tá? Vamos iniciar aqui agora abrindo o aplicativo Microsoft Word e a partir daí eu deixei um texto já totalmente desformatado, somente digitado, para servir como base na nossa formatação. Ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou clicar no botão iniciar, todos os programas, e aí eu vou procurar o Microsoft Word. Vou rolar a barra de rolagem aqui do menu iniciar. Olha só, observe que eu já encontrei o aplicativo, tá? Então essa é uma das formas de abrir o aplicativo Microsoft Word, ok? Vou clicar nele. Observe que vai estar carregando. Já carregou. Só um minutinho. E aí eu vou selecionar um documento em branco, ok? Vou clicar em documento em branco. E observe que eu tenho a área de trabalho, a folha, né, para efetuar as digitações, a interface, a interface aqui do aplicativo. E aí, como eu falei anteriormente, eu vou abrir um documento já digitado para assim podermos iniciar o processo de formatação utilizando uma ferramenta muito prática e muito fácil e pouco utilizado pelos usuários aí de computador, ok? Então vamos lá. Primeiramente vou clicar em arquivo. Como eu quero abrir um texto, então eu vou em abrir. Neste caso eu vou procurar este arquivo no meu PC. E aqui, ó, o arquivo se encontra na minha pasta DTEC, pasta online, transações imobiliárias e texto para formatação. Clico em abrir. E aí ele já carregou o meu texto totalmente desformatado, somente digitado, ok? Olha só pessoal, só para dar uma explanação sobre esse documento, esse texto, tudo que tiver numerado aqui, ó, tudo que tiver numerado significa que é um título, como se fosse um título de um capítulo, ok? A única coisa que a gente não vai mexer é nesse item aqui, ó, texto para formatação, tá? É somente uma orientação na nossa aula. O que a gente vai mexer são nos títulos e subtítulos e no que nós chamamos de corpo de texto ou corpo do texto, correto? As duas formas são corretas de se dizer, correto? Então olha só. O corpo do texto, na verdade, a gente chama de conteúdo de um capítulo. Beleza? Agora sim, normalmente nós estamos acostumados a formatar um trabalho no Microsoft Word de forma manual, de forma braçal, clicando em passo a passo na ferramenta a qual eu tenho o objetivo de formatar. Ok? Então, normalmente nós fazemos o quê? Primeira coisa, pessoal, para você dizer para o Word
onde que a formatação será aplicada, é necessário que você selecione um parágrafo inteiro, ou uma parte do texto, ou somente uma palavra, aquilo efetivamente que você deseja aplicar uma certa formatação, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Esse primeiro parágrafo aqui, ó, vou selecioná-lo clicando e arrastando com o botão esquerdo do mouse no início até o seu destino, que é aqui depois da palavra executá-la. Observe que ela ficou com fundo cinza. Isso quer dizer que efetivamente eu consegui selecionar esse trecho do texto. Então olha só, de forma braçal, de forma manual, tá? Eu quero deixar esse texto em negrito, quero aumentar o tamanho da fonte para 14, por exemplo, quero mudar meu tipo de fonte para Arial, por exemplo, e deixar na cor vermelha, ok? Então vamos lá, ó. Vou clicar em negrito, vou mudar para o tamanho 12, vou mudar o tipo de fonte para Arial e vou deixar o meu texto em vermelho. Percebe? Percebe que aquilo que eu programei para a formatação desse parágrafo, eu fui manualmente clicando em negrito, clicando no tamanho da fonte, clicando no tipo de fonte e clicando na cor da fonte. E olha só o que aconteceu, tá? Todas as formatações aplicadas foram reproduzidas no texto, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos desfazer toda esta formatação, voltar no texto original. Ou eu volto a clicar em cada botão desse e faço as alterações, ou eu vou utilizar o botãozinho aqui desfazer. Então eu vou clicando pausadamente até que o meu parágrafo volte ao estado anterior, ok? Beleza? Voltou ao estado anterior. Agora sim, eu vou ensinar para vocês agora a técnica de formatar um texto, um TCC, um trabalho, um relatório, através de uma ferramenta que sempre existiu no Microsoft Word, mas que é muito pouco utilizado no dia a dia dos usuários de computador, nas empresas, na escola e tudo mais. Sempre que eu ensino essa ferramenta, eu percebo que os alunos efetivamente não conhecem, tá? Então eu vou explicar esse método para vocês de uma forma que vocês aprendam um novo modelo, tá? De formatação, ok? E vocês vão perceber que essa forma é bem prática, ela dá trabalho no comecinho, correto? Mas depois que você configurou, depois que você criou os estilos para cada item, tudo vai ficar mais fácil, inclusive as alterações futuras, ok? Vou colocar minha barrinha aqui de gravação do outro lado. E olha só, pessoal, aqui na guia página inicial, eu tenho esse bloco aqui, ó, chamado estilos. É com esse cara que nós vamos trabalhar, beleza? Primeiramente, observe aqui que eu tenho um botãozinho bem no cantinho aqui, ó, ok? É nele que a gente vai ativar a ferramenta estilos, ok? Então vamos lá, clica uma vez. Observem que aqui apareceu uma área no canto direito da interface do Microsoft Word, a ferramenta estilos. Então eu já tenho alguns estilos pré-definidos aqui, ó. Mas eu posso criar um novo estilo, ok? Como eu posso inspecionar um determinado estilo e como eu posso gerenciar esse estilo, beleza? Mas uma das ferramentas que a gente vai mais utilizar é o novo estilo e o botão direito do mouse nos estilos pré-definidos, beleza? Então qual que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar a criação de um estilo chamado corpo do texto e depois a gente vai trabalhar
com esses itens aqui, ó, título 1, título 2, título 3, só para explanar para vocês de uma forma prática como se formata um texto utilizando a ferramenta estilos, beleza? Vamos lá então. Olha só, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer é formatar o corpo do texto, tá? O conteúdo de um capítulo. Para isso eu não consigo encontrar aqui na lista. Se você clicar em opções e colocar em todos os estilos e OK, aqui nessa ferramenta vai aparecer todos os estilos já pré-definidos, ok? E olha só, aqui eu tenho o corpo de texto. Eu poderia aproveitar esse estilo já pré-definido, fazer as alterações que eu preciso, tá? E utilizá-la para formatação. Mas eu vou ensinar para vocês como que vocês criam um novo estilo. Tá? Então vamos fazer de conta que esse estilo não existe, beleza? E nós vamos criar um semelhante, só que em vez de corpo de texto, a gente vai escrever corpo do texto, beleza? Então vamos lá, vou voltar em opções e vou colocar aqui recomendável como estava antes e vou clicar em OK. Então eu voltei os estilos para o estado original, perfeito? Vamos lá então. Lembre-se que eu falei lá no comecinho que esse botão chama-se novo estilo, para você criar um novo estilo. Então vamos clicar nesse cara aqui, ó. Clicando nesse cara, vai abrir uma janela chamada criar novo estilo a partir da formatação. Aqui, pessoal, eu dou um nome para o estilo, tá? Eu consigo definir qual estilo ele vai se basear com as configurações pré-definidas. Eu tenho algumas ferramentas já de acesso rápido aqui, como o tipo de fonte, o tamanho da fonte, se é negrito, itálico, sublinhado, a cor da fonte, os alinhamentos, esquerda, centralizado, direito, justificado, os espaçamentos entre linhas, né? Os espaçamentos antes e depois, se é 1,5 linhas, se é simples, e assim por diante. E aqui os recuos, né? Correto? Tá? De formatação de parágrafo. Nessa área aqui, pessoal, eu tenho uma área de exemplo. O que é isso? À medida que eu vou alterando alguma formatação nessa janela, nesse espaço de exemplo, ele já vai reproduzindo essa alteração. Ok? Aqui embaixo, pessoal, nós não vamos mudar nada. Tudo bem? Vamos deixar do jeito que está. Além disso, pessoal, eu tenho aqui um botãozinho chamado formatar, onde eu tenho mais recursos. Então eu posso formatar fonte, que é aquela janela da aula passada que nós mostramos, ok? Eu tenho parágrafo, eu tenho a tabulação, bode, idioma, quadro, numeração, tecla de atalho e efeitos do texto. Para essa aula nós vamos utilizar fonte e parágrafo, beleza? Então, fazendo uma explanação geral sobre essa janela, vamos iniciar a criação do estilo corpo do texto. Então, no nome aqui, ó, eu vou apagar o estilo, certo? Ou, da forma que eu fiz aqui, eu selecionei a palavra estilo e vou digitar-me por cima dela aqui, ó, corpo do texto. Ok? Depois, pessoal, aqui no tipo de estilos, eu não vou mudar nada, vou deixar em parágrafo. Estilo baseado em normal, que é o estilo básico do Microsoft Word. E o estilo do parágrafo seguinte seria o corpo do texto. Ele assume o mesmo nome aqui, tá? Então, olha só. No slide que eu estou disponibilizando para vocês, tem algumas configurações para a gente seguir, perfeito? Então vamos lá, ó. O tipo de fonte que nós vamos utilizar é o Arial. Então vou clicar na setinha para baixo aqui e selecionar a fonte pedida. Depois,
O tamanho da fonte do conteúdo de um corpo do texto é o tamanho 12. O corpo do texto não é em negrito, então eu tiro o negrito. A cor é automático ou preta, tá? No caso, já está automático, então não precisaria mexer. Mas eu poderia clicar aqui também, ó, e selecionar, beleza? Eu posso utilizar alguns recursos daqui, mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês a formatação de parágrafo através desse botãozinho aqui, ó. Então vou clicar em formatar e vou clicar em parágrafo. Olha só, vai aparecer essa janela. Lembre-se da aula passada que tem uma ilustração, a gente deu uma explanada rápida sobre isso. Então, chegou o momento de a gente aproveitar essa janela para a formatação prática de um texto no Microsoft Word. Beleza? O alinhamento de um corpo do texto, ela não é centralizada, e sim justificada. Justificada é quando existe um alinhamento na margem esquerda e o alinhamento do texto na margem direita, correto? O nível de tópico é corpo do texto. O recuo esquerda-direita é 0, ou seja, o texto está alinhado na margem esquerda, grudado na margem esquerda, e o texto da direita está grudado na margem direita. No corpo do texto, eu não tenho recuo esquerda-direita, mas eu tenho recuo especial de primeira linha. A primeira linha do parágrafo ela tem uma certa distância da margem, somente a primeira linha. Então olha só, eu tenho recuo aqui, especial, primeira linha, clico na setinha para baixo, primeira linha, e olha só, já defini 1,25 que é o meu padrão aqui, ó. Mas se você quisesse aumentar, é só clicar na setinha para baixo, para baixo, para cima, e aí você vai configurando da forma que for necessário, que for padronizada aí, beleza? Ao mesmo tempo, eu posso selecionar a medida, apertar o delete e digitar 1,25 também, ó. Correto? Posso fazer isso também. O espaçamento antes e depois do parágrafo é 0. Não tem distância entre o parágrafo e outro. E o espaçamento entre linhas não é simples, e sim 1,5 linhas. Observe que o exemplo aqui embaixo, a visualização aqui embaixo, reproduziu tudo que a gente mudou aqui. Vou clicar em OK. Perfeito? Olha só. Nome corpo do texto, fonte Arial, tamanho 12, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, cor automática ou preta. Vou lá em formatar parágrafo. O alinhamento é justificada, o recuo esquerda e direita é 0, não há recuo esquerda e direita, porém há um recuo especial da primeira linha do parágrafo com 1,25. O espaçamento antes e depois do parágrafo é 0, não tem espaçamento. Mas entre linhas do parágrafo eu tenho uma medida de 1,5 linhas. Perfeito? Configurei tudo que precisa ser configurado. Clique em OK. Olha só, já apareceu o estilo aqui corpo do texto. Tranquilo? E olha só que ele aplicou aqui já esse estilo aqui na palavra texto para a formatação. Mas esse cara aqui nós não vamos aproveitar na formatação. Então, pessoal, lembrem-se, tudo aquilo que não tem número na frente, certo? É o corpo do texto aqui nesse exemplo. Então vamos lá. Lembre-se que eu preciso selecionar corpo do texto, toda a parte do corpo do texto. E aí, feito isso, eu estou dizendo para o Word onde que vai ser aplicada a formatação. Então vamos lá. Clico no começo de uma empresa e vou até da sua empresa. Por quê? Porque esse é o conteúdo do capítulo 1.
que é o que é a gestão de pessoas. Perfeito? Olha só, pessoal, eu consigo apertar a tecla CTRL, Ctrl do teclado, e consigo selecionar o conteúdo do capítulo 2. Observem que os dois conteúdos foram selecionados, mas os títulos de cada um não foram. Você pode fazer isso também, dessa forma. Ou, se você preferir, selecione o corpo do texto de cada capítulo e vai formatando de acordo com o estilo criado. Perfeito? Vou aproveitar as duas seleções aqui e vou clicar no corpo do texto que nós criamos agora há pouco. Olha só o que vai acontecer. Clica no corpo do texto e toda a formatação que a gente criou no corpo do texto foi passada para esses dois parágrafos. Perceberam? Correto? Beleza? Então olha só, eu tenho mais conteúdos aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, o conteúdo do subcapítulo 2.1, vou clicar em corpo do texto. Este parágrafo, corpo do texto. Este subcapítulo, conteúdo do subcapítulo, corpo do texto. O último conteúdo aqui, do subcapítulo 2.2.2, corpo do texto. Olha só que prático, pessoal. Não precisei ficar clicando em botãozinho em botãozinho para formatar cada parágrafo. Eu simplesmente criei um estilo e aí eu seleciono o corpo do texto de cada título, tá? Desse exemplo aqui, desse texto para formatação. Clico, vamos chamar de botãozinho aqui, corpo do texto, e aí automaticamente essa formatação já é transmitida aqui para o nosso texto de exemplo. Tudo bem até agora, pessoal? Tá? Espero que sim. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai alterar os estilos já pré-definidos, tá? Da ferramenta, do aplicativo, que é o título 1. Por que título 1? Quando eu tenho um único número na frente. Título 2, quando eu tenho 2 números na frente. Título 3, quando eu tenho 3 números na numeração. Perfeito? Tá? Então é essa lógica que a gente vai seguir. Agora, existe título 4, título 5? Sim, pode existir sim. Correto? E aí o próprio Word vai criando os estilos novos. Tá? Título 1, 2, 3, na verdade não é que ele vai criando, ele vai mostrando aquilo que está oculto no momento. Tá? Mas já vai aparecer. Tranquilo? Então olha só, pessoal, vamos voltar aqui para o que é a gestão de pessoas, que é o nosso capítulo 1. Perfeito? Vou até selecionar esse cara aqui. E vou mexer no título 1 aqui, ó. Observe que eu localizei o título 1. E observe que eu tenho um botãozinho com uma setinha para baixo. Vou clicar nesse botãozinho e vou modificar o estilo. Pela norma ABNT 6023 de 2018, o título principal, que antigamente era 14, ele passa a ser tamanho 12, correto? Tá? E é isso que a gente vai colocar aqui. Então olha só. Se eu utilizei o corpo do texto como Arial, então eu vou utilizar o título e o subtítulo também como Arial. Então vou colocar o tipo de fonte Arial, tamanho 12, conforme a NBR 6023 de 2018 da ABNT. O título principal está em negrito. E a cor da fonte é automático ou preta. Perfeito? Olha só. Feito isso, eu vou lá em formatar, fonte, e vou deixar esse título principal
todas em maiúsculas. E observe a visualização abaixo, ó. Tudo ficou em maiúsculo. Então vou clicar em OK. Perfeito? Olha aqui o exemplo de novo. Depois, pessoal, eu vou lá em formatar parágrafo. Certo? O alinhamento é esquerda. O recuo esquerda e direita é 0. Não tem especial de primeira linha. O recuo especial é nenhum. Só que o espaçamento eu vou aumentar para, por exemplo, 36 PTs, 36 pontos aí. E o espaçamento entre linhas ele vai ser simples. OK. E OK. Observe que não aconteceu nada, mas vai acontecer quando eu clicar em título 1. Olha só, tudo que eu programei ali já foi reproduzido aqui. Perfeito? Tenho mais títulos aí de primeira sessão? Tenho, o número 2. Então seleciono aqui o título 2 e clico em título 1. Vamos ver se tem mais. Não, não temos mais, tá? Então tudo aquilo que é capítulo de título 1 já foi formatado através da ferramenta Estilos. Perfeito? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai agora formatar o título 2. Tá? Que é o título de segunda sessão. É aquela, de uma maneira popular, ela é representada por 2 números no capítulo. Perfeito? Só que a formatação do título 2 é um pouco diferenciada de acordo com o NBR 6023 de 2018 da ABNT. Ela é toda em maiúscula, porém a única diferença é que ela não é em negrito. Beleza? Então vamos lá. Vou selecionar aqui o 2.1 como garantia. Venho no título 2, olha só a setinha para baixo. Vou em modificar. Se eu utilizei Arial em todo o texto, em toda a minha formatação, é claro que aqui também eu vou usar Arial. Então vou lá em formatação, Arial, tamanho 12, tiro o negrito. Nesse caso está em automático, que já é a cor preta, mas eu posso selecionar a cor preta aqui. Vou lá em formatar, fonte, coloco todas em maiúsculas, OK. Vou em formatar parágrafo, o alinhamento é à esquerda, o recuo esquerdo-direita é 0, não tenho recuo especial de primeira linha, o espaçamento antes e depois vou deixar também com 36, e o espaçamento entre linhas é simples. Então vou clicar em OK e OK. Observe que não aconteceu nada dentro do trecho selecionado. Então eu venho aqui no título 2, como se fosse um botão, e clico. Observe aqui, ó, que ele já assumiu toda a formatação que eu modifiquei no título 2. Vamos ver se tem mais subtítulos de segunda sessão? Tem o 2.2 aqui, ó. Então vou selecionar o 2.2, clico em título 2. Vamos ver se tem mais. Não. Agora eu tenho títulos de terceira sessão, porque terceira sessão, falando popularmente, eu tenho 3 números aqui, ó. 3 números. Então esses 2 títulos aqui são de terceira sessão. Perfeito? Vou selecionar o 2.2.1 como garantia.
E aí eu venho no título 3 e faço as modificações necessárias. Aqui, pessoal, o título volta a ser negrito, porém, as palavras do título não são todas em letra maiúscula. Somente a primeira letra do título, ou melhor, do subtítulo, ok? Então, novamente falando, se eu usei Arial para tudo, vou manter o Arial aqui para o título de terceira seção. Então, clico aqui na setinha para baixo, vou em Arial, tamanho 12, negrito, cor automático ou preta, certo? Vou em formatar, parágrafo, não vou em fonte porque não é todas em maiúsculo. O alinhamento à esquerda, o recuo esquerda-direita é 0, não há recuo especial de primeira linha. O espaçamento antes e depois vamos deixar também com 36. E o espaçamento entre linhas aqui é simples. Vamos clicar em OK. Olha só o exemplo. OK de novo. Observe que não aconteceu nada também, até que eu clique, vamos chamar de botãozinho, chamado título 3. Clico aqui. Depois eu vou em 2.2.2 e clico em título 3 novamente. Lembra que eu falei no momento que eu aplico o título 3 ou faço algum tipo de modificação, ele já aparece o título 4? Esse título já existe na lista de estilos. Porém, desta forma, dentro do recomendável, da configuração recomendável em opções aqui de estilos, ela não aparecia. Mas, como eu utilizei o título 3, o Microsoft Word sugestivamente já inseriu o título 4 aqui para a gente. Mas nesse caso, pessoal, nós não vamos utilizar. Perfeito? Para finalizar essa videoaula de hoje, nós vamos fazer algumas modificações nos estilos. E depois a gente volta, claro, no formato correto. Mas só para vocês observarem que, à medida que eu mudo qualquer configuração dentro de cada estilo, todo o texto que estiver com esse estilo também vai alterar automaticamente. Ou seja, isso dá uma economia muito grande quando você formata um trabalho, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, em forma de monografia, que tem 50 páginas. E aí você esqueceu que um item da formatação de um corpo do texto. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar parágrafo por parágrafo, né? Ou conteúdo por conteúdo de capítulo e ficar clicando naquela opção que faltou. Já com estilos isso se torna prático, né? Por exemplo, ó, eu vou aqui no corpo do texto, clico na setinha para baixo, vou em modificar. Digamos que todo o conteúdo do texto era para ser na cor vermelha, então vou colocar a cor vermelha, e ela é em itálico, negrito e sublinhado, por exemplo, certo? E aí eu vou clicar em OK. Olha só o que aconteceu, pessoal. Todo aquele conteúdo que estava com o estilo corpo do texto modificou. Olha só. Entenderam? Então isso se torna prático numa alteração de texto. Certo? Vou voltar aqui para a configuração original. Automático. Tiro o sublinhado. Tiro o itálico. Tiro o negrito. Correto? E clico OK. Olha lá. Todo o texto voltou a seu estado original da última parte que nós deixamos. Olha só, pessoal, ó. Tá vendo a margem aqui, ó? O texto está alinhado. Tá vendo a margem aqui? O texto também está alinhado. Isso quer dizer que o alinhamento do corpo do texto está justificado. Perfeito? Só para finalizar, desculpa, tem mais um item. Vamos configurar a margem, a folha de trabalho. Perfeito? Então eu vou aqui em Layout,
margens, pela norma BNT 14724, eu vou em margens personalizadas e altero a margem superior para 3, esquerda já está 3, inferior 2 centímetros e a direita 2 centímetros. Aqui a gente pode aproveitar e selecionar retrato, no caso já está, que é a folha em pé. Vou em papel, que é o tamanho A4, 21 centímetros por 29,7 centímetros. E o layout deixo desta forma mesmo como está. Não mexo. E clico em OK. Na hora que eu clicar em OK, a margem ela já totalmente se alterou. Olha só, aqui já é 3 centímetros, aqui é 2 centímetros, estava basicamente ao contrário, correto? E aí o texto fica formatadinho, tá? Bom, pessoal, utilizei esses exemplos aí, tá? Esse texto, fizemos algumas alterações, mas eu gostaria que vocês, de salientar, né, que qualquer estilo que você criar, para o que você quiser no texto, tenha certeza que é uma forma bem prática e bem fácil, tá? Principalmente com as correções, principalmente com a rapidez na formatação. Resumindo, você cria dentro de um estilo toda a configuração básica, padrão, para determinado item, por exemplo, o corpo do texto. E aí, nesse texto, nesse arquivo, todos esses estilos já estão criados. Se futuramente você reabrir este arquivo com esse conteúdo e quiser fazer algumas outras alterações nos estilos, você pode fazer que automaticamente, onde tiver configurado com estilo no seu texto, vai assumir essa nova configuração. Perfeito? Bom, pessoal, essa foi a videoaula da aula 3, que é formatando o Microsoft Word na prática, com algumas dicas e utilizando a ferramenta Estilos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado essa forma de formatar muito mais prática e muito mais fácil, e garanto para vocês que tá? E que isso, basicamente, pessoal, e infinitamente vai facilitar a vida de vocês, tá? Vai se tornar um processo mais ágil, tá? Mais rápido e de fácil alteração. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Grande abraço a todos.